Aleluia. Quantos estão convictos de que o Senhor está aqui? Amém. Diga uma coisa. É a presença. Outra coisa. É a manifestação. Da presença. Aleluia. Levante sua Bíblia. Quanto você ama essa palavra? Beija essa palavra. Diga, eu sou. Tudo que essa palavra diz que eu sou. Diga, eu tenho. Todas as coisas que essa palavra diz que eu tenho. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Tudo que esta palavra diz que eu posso fazer. Isso não depende de quem está à minha frente, ou atrás de mim, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Isso só depende de mim. Vencer na vida, viver o plano e o propósito de Deus, não depende de ninguém, só depende de mim. Porque eu sou, eu posso, e eu tenho todas as coisas que essa palavra diz ao meu respeito. Diga, graças eu te dou, Pai. Porque neste exato momento, não importa o que está acontecendo, nesse momento, Deus está cumprindo perfeitamente cada palavra que falou ao meu respeito. Diga, Ele está trabalhando em meu favor. Ele é a minha força, a rocha da minha salvação. Diga, Pai, eu te dou graças por revelação. Diga, Pai, eu oro por mim mesmo, para que o Senhor me dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Diga, ilumina, Senhor, os olhos do meu coração, para que eu possa saber qual a esperança do teu chamamento. Fortalece-me, Senhor, com todo o poder, mediante o teu Espírito, no meu homem interior. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se um pouco. Aleluia. Deus tem uma palavra específica para nós hoje. Hoje não é culto do fiel, mas nós vamos falar sobre prosperidade. Amém? Deus é muito bom. Aleluia. E aí, tudo bem com você? Amém. Está pronto? Sim. Você orou? Amém. Você pediu alguma coisa a Deus? Não é errado pedir. Tem coisa que não vai ter jeito, você vai ter que pedir. Existem algumas coisas que a gente sabe que é nossa, a gente passa por cima. Já vai direto agradecendo, mas existem outras que você vai ter que pedir. Existem coisas que a gente pede, e como eu estava falando no princípio, tem muita gente que naufraga nos seus pedidos. Jesus disse certa feita que quando nós orarmos, isso a igreja aqui conhece bastante esse versículo, ele é muito esmiuçado, a gente fala muito nele na área da fé. Fala que quando a gente pedir algo a Deus, que a gente creia que já recebemos, e será assim. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Quando você vai fazer uma oração a Deus, pedir algo a Deus, e eu não quero entrar aqui na escola de novo, de oração, porque já passou, enfim. Mas a Bíblia deixa bem claro, Jesus disse que quando nós orarmos ao Senhor, quando nós fizermos uma petição a Ele, e logicamente 1 João diz que qualquer coisa que nós pedirmos que estiver alinhado com a vontade de Deus, nós sabemos que Ele nos ouve e Ele nos concede. A Bíblia diz que quando nós oramos, 1 João deixa isso bem claro, quando nós oramos ao Senhor e fazemos uma petição a Ele, ok?
e isso que estamos pedindo está alinhado com a vontade de Deus, está em linha com a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós estamos certos de que Ele nos ouviu e de que Ele nos concede o que pedimos. Agora, quando nós saímos da oração, nós não encontramos imediatamente manifesto, nós não vemos diante dos nossos olhos aquilo que nós oramos, sim ou não? Mas voltando lá em Marcos 11, 24, se eu não me engano, Marcos 11, 24 diz: e quando orardes, crede que recebestes, e será assim. E 1 João diz: quando você orar, e estiver orando alinhado com a palavra de Deus, se você estiver orando uma coisa que é da vontade de Deus, creia que Ele lhe ouve e lhe concede o que você pediu. Então, porque poucas pessoas conseguem resposta de Deus? Simples, porque depois que oram, estão baseados, eles se baseiam não pela palavra, no que a palavra de Deus diz, mas eles se baseiam naquilo que estão vendo ou que estão sentindo, e desfazem a sua oração. Ora, você deve entender, você deve andar por aquilo que a palavra de Deus diz, e não andar por aquilo que é externo, por aquilo que está sendo uma pressão, por aquilo que o diabo está dizendo, por aquilo que você está sendo pressionado. Você deve andar por aquilo que a palavra de Deus diz. Então é muito simples, isso é descansar em Deus, é você depois que orar, nada está contribuindo, aparentemente nada está contribuindo, mas você não fez um pedido ao acaso, você não fez um pedido a um Deus qualquer, você não fez um pedido a circunstâncias, você fez um pedido a Deus. E a Bíblia diz até que quando você está dormindo, Ele trabalha enquanto os seus santos estão dormindo. Então, por que pessoas naufragam na fé? Porque a palavra, depois de orar, não está dentro dela. Deus não tem compromisso com necessidades, Deus não tem compromisso com sentimentos, Deus tem compromisso com a palavra dEle. Se eu sou achado exatamente como a palavra de Deus diz, então eu posso, eu habilito, eu permito, eu abro a porta para que Deus possa fazer alguma coisa. Entende? Pessoas não entendem isso, pessoas querem alcançar a resposta de Deus pelos seus sentimentos, chorando, repetindo diversas vezes para Deus: até quando, até quando, até quando, até quando vai ser assim? Bem, vai ser assim até raiar a luz dentro do coração. Então você não pode ter dúvida das suas orações. Ora, se você está orando por uma coisa que é a vontade de Deus, entende? Deus já ouviu e passou a trabalhar em teu favor, mas você pode desfazer tudo falando coisas indevidas. Depois que você ora, então você mantém o seu coração em ações de graças. Amém. E aquilo que você está mantendo em ação de graças vai se manifestar na sua vida. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque pessoas não conseguem alcançar a bênção de Deus, porque desistem. Pessoas desistem de tudo. Pessoas desistem de si mesmas, desistem de viver, desistem de seus casamentos, desistem de suas famílias, desistem de seus projetos. Pessoas simplesmente desistem. Não são os que desistem que vão chegar, são os que permanecem. Inclusive para os que desistem, a palavra de Deus diz: e o meu justo viverá pela fé. Fé em quê? Existem pessoas que dizem ter fé, mas fé em quê? Em quê? A fé deve estar unicamente baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Não pode estar baseado em outra coisa. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. A nós, a palavra dEle. Se você for achado por Deus na palavra dEle, Ele pode fazer. A palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. E muitas pessoas reportam isso a pecados. E tudo bem, está certo, não tem que andar em pecado. Mas quando ele diz não deis lugar ao diabo, ele está falando de uma zona mental. Ele está falando de uma zona mental. Não dá lugar ao diabo. É não dar nenhum espaço na minha mentalidade
para o que o diabo diz ou deseja fazer. Não dá lugar ao diabo a eu permanecer firme na palavra de Deus. É simplesmente isso. Diz que a nossa luta não é contra a carne, isso Efésios 6 diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas. Muitos cristãos estão lutando contra as pessoas, mas diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Diz que a nossa luta, mas a nossa luta não é o equívoco que muitas pessoas dizem, que estão jejuando de dia e de noite para pessoas estão dizendo que estão jejuando de dia e de noite para vencer o diabo. Você está equivocado, porque a nossa luta é a luta de nos mantermos exatamente no que a palavra de Deus diz. Não é a luta de jejuar de dia e de noite contra o diabo, porque se você disser que venceu o diabo jejuando e orando, eu digo a você que você está equivocado, Cristo morreu à toa. Você vence o diabo pelos seus méritos e não pelos méritos de Cristo. O diabo já está vencido, e a palavra de Deus deixa bem claro que nós impomos a derrota de Satanás sobre ele, permanecendo no que a palavra de Deus diz. É assim que funciona. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo, pastor. Não quero saber o que está acontecendo. Você já tem a palavra. Né? Você tem a palavra. Os sentimentos vão chegar. Eu não vou arredar um pé da palavra. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando por aquilo que creio. Creio na palavra de Deus. E diz o que a palavra de Deus diz. Vamos falar de prosperidade? De enriquecimento? Quem gosta disso? Só quem gosta disso fica de pé e dança. Prosperidade é uma coisa de Deus. Prosperidade é uma coisa de Deus. Pode ser que você não goste desse assunto, eu não escolhi esse assunto. A gente busca a Deus é para saber o que deve falar na igreja. E buscando a Deus, ele disse, eu quero que você vá lá e fale desses assuntos esse mês inteiro. Sobre prosperidade, sobre crescer economicamente debaixo do poder de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, diga, aperte o cinto e vamos voar. Diga a pessoa ao seu lado, aperte o cinto e vamos voar. Diga a pessoa ao seu lado, eu espero que para você, seja hoje, seja nessa noite, Deus está pronto para fazer. Hoje, já. Deus te abençoe. Que você tenha nessa noite espírito de sabedoria e de revelação. Diga, eu oro por você, para que seu entendimento abra. Porque se o seu entendimento abrir, garoto, você está feito na vida. Aleluia! Quantas pessoas vão à igreja, ouvem a palavra de Deus e saem questionando? E a vida fica cada vez pior. Gálatas 3,13. Diga aleluia. Aleluia. Diga, eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar. É a alegria, Pai do Senhor. Aleluia. Aquela ali, um dia desse, se encheu tanto da palavra que queria dançar na parada de ônibus, né? A outra ali se encheu tanto da palavra de Deus que queria dançar dentro do ônibus lotado. Diga a alegria do Senhor. 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 Diga a pessoa ao seu lado, se você está triste, é porque não anda na alegria dele. Se está andando triste,
É porque a palavra está bem longe de você. Diga, querido. Jesus está voltando. Viva a palavra antes dele voltar. Diga, eu estou inspirado. Diga. E eu quero te dizer uma coisa. Te livra dessa coisa de andar por sentimentos. Porque se Jesus voltar, por causa disso, diga, sentimentos não é fé na palavra. E se ele voltar e te pegar nessa arena de sentimentos, tu fica. Muitas pessoas estão enganadas. Eu sou crente, eu aceitei Jesus. E a palavra, cadê? Você tem que ser como uma esponja embebida, irmão. Se alguém tocar, já colocou a esponja dentro d'água? Quando pega, chega. Então, se alguém chegar perto ou tocar em você, o que sai de você é palavra. Eu oro, irmão, para que você dê muito valor ao sacrifício de Cristo. Quantas pessoas, por falta de entendimento aberto, não valorizam o que Cristo fez? Ele fez coisa grande. Ele nos deu, amado, uma obra para fazer. Falando de igreja local, Ele nos deu a casa para sustentar. Amém. Vai com Deus. Abriu Gálatas? Vai lá no versículo 6, vamos pegar do 6. O problema da prosperidade, irmão, não está no bolso. O problema da prosperidade, irmão, não está no tanto que se trabalha, porque veja, existem pessoas abençoadas que trabalham tão pouco e ganham muito. E prosperidade, irmão, não está resumido a dinheiro. Prosperidade está resumida, ou está ampliada, melhor dizendo, a uma vida de sucesso em todas as coisas. Amém? Gálatas 3, versículo 6, achou? Diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos, todas as famílias da terra. De modo que os que são de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Tudo bem? Versículo 7 diz que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Versículo 9 diz: de modo que os que são da fé são abençoados. Não serão, são abençoados com o crente Abraão. As bênçãos de Abraão, a gente já estudou muito isso, as bênçãos de Abraão são nossas hoje. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, para quem não tem Bíblia, porque o justo, de que você vive, irmão? De que você vive, irmão? Fé em que, irmão? E o que a palavra de Deus diz a seu respeito, irmão? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a prosperidade de Deus não vai cair na tua cabeça porque um dia você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A prosperidade de Deus vai se manifestar na sua vida quando se revelar a você a verdade do que Ele fez. Tudo bem?
É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, duas bênçãos gloriosas foi dado a nós, a igreja. Primeiro, as bênçãos do crente Abraão hoje pertencem a nós. Então, a morte espiritual não reina em nosso meio. A pobreza não deve reinar em nosso meio. A enfermidade não deve reinar em nosso meio. Isso é uma verdade que Cristo fez por nós. Amém? Tudo bem? E a outra é o Espírito o que não existia no Antigo Testamento, do Espírito Santo morar dentro do ser humano. Hoje, a nova aliança, pelo sacrifício de Cristo, nós temos essa bênção de o Espírito de Deus viver dentro de nós. Amém. Tudo bem? Glória a Deus. Diga: eu sou redimido. Eu sou redimida. Olha, gente, redimido. Redimido é resgatado. Amém. Tirado. Amém? Você foi redimido da morte, da pobreza e da maldição. Amado, isso é uma verdade que, se você não dedicar o seu coração a se encher disso e buscar em Deus revelação disso, você não vive o que foi conquistado. As coisas, amado, não acontecem porque nós recebemos Jesus e acabou. Nós recebemos Jesus e agora vamos ter revelação. O que foi, irmão, o que foi a morte de Cristo? Foi meramente para eu, sem entendimento, um dia receber Jesus e passar a ir e vir de uma igreja? Sabia que muita gente não tem luz e pensa que é isso? Não, aceitei Jesus, agora eu preciso ter uma igreja para congregar e está tudo certo, quando eu morrer eu vou para o céu. Pessoas não têm revelação. Amado, Deus tem na nossa vida um plano e um propósito, e Ele deseja que esse plano e esse propósito seja vivido. Por isso a gente tem que congregar, fazer aquilo que a gente é ensinado, para que a gente tenha a revelação desse plano, desse propósito. Por exemplo, amado, um propósito geral que Deus tem para todo crente e que foi conquistado na cruz, a preço de sangue, é o que vamos falar nessa noite sobre prosperar, sobre crescer, sobre se desenvolver. Nesse caminho de prosperar pode haver momentos de milagres, mas pode haver simplesmente a bênção divina te acompanhando. Porque, amado, desde o Antigo Testamento, Deus já ensinou como prosperar. Ele disse: se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Sabe, amado, obedecer atentamente, sabe que me custa tempo? Sabe que me custa parar e ouvir o que é que Deus está falando, seja pela palavra, ouvindo uma pregação, ou o Espírito Santo trazer uma palavra específica para mim? Amado, Deus não vai te abençoar simplesmente porque você aceitou Jesus e vive na correria. Deus vai revelar o seu plano e o seu propósito para a sua vida quando você fizer o que Ele diz. Se atentamente, amado, atentamente é atentar, é prestar atenção, é parar tudo e prestar atenção. Não adianta, amado, você querer cursar a sua vida à base de olhar os outros, mas aquele ali ele não está prestando tanta atenção e ele está abençoado. Quem disse que ele está abençoado? Porque ele está com bastante dinheiro no bolso, quer dizer que ele está abençoado? Amado, Deus não tem para você um punhado, Deus tem para você uma completude. Prosperidade, amado, é uma completude. Meus filhos dão certo, minha casa dá certo, casamento dá certo, minha igreja dá certo, minha vida espiritual dá certo. Tudo dá certo, essa é a proposta de Deus. Diga: eu fui redimido. Diga: pobreza na minha vida. Diga a pessoa ao seu lado: querido, como isso soa nos seus ouvidos? A questão da pobreza foi resolvida. Glória a Deus. Eu falei dias para trás aqui, escuta isso. Eu falei dias para trás aqui. Quando o judeu ia oferecer honrarias a Deus, que era dízimos e ofertas, quando ele ia oferecer as honrarias dele a Deus, ele estava devolvendo para Deus, ou dando para Deus, entregando para Deus, nada mais, nada menos do que aquilo que Deus tinha dado para ele. Ouve isso.
Ouve isso, ouve isso. Algumas pessoas dizem, eu não tenho nada para dar para Deus. Você está super enganado, porque se você não tem, talvez você não está trabalhando. Se eu fosse você, para prosperar na vida, eu me empenharia primeiramente, antes das minhas contas, eu me empenharia por um negócio chamado dízimo e oferta para honrar a Deus. Porque a honra que eu dou para Deus, e a gente está falando de honra financeira. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Dízimos, ofertas em geral, são princípios eternos. Eu não vou te dizer onde está escrito. Mas lá em Isaías diz que para o tempo do milênio, as nações e os reis se prostrarão diante de Jesus, levando a glória das nações. O melhor das nações, os reis vão depositar aos pés de Jesus como oferta. Glória a Deus. Amado, no tempo do milênio, imagine agora. Então, amado, quando o judeu levava o que era de Deus, Deus ensinou eles e ensinou para nós também, entende? Uma coisa, amado, é aquilo que Efésios capítulo 3 diz, que nós já somos abençoados. E outra coisa, amado, é a manifestação do que a Bíblia está dizendo. A manifestação vem por encher o coração e colocar na boca. Mas quando eu encho o coração e coloco na minha boca o que a Bíblia diz, essa mesma palavra que encheu o meu coração e sai pela minha boca, me leva a fazer exatamente o que ela está dizendo. Entende? Então, amado, Deus primeiro, para você dar alguma coisa a Deus, Ele te dá primeiro. A pobreza, ela vai permanecer e ela não vai sair por falta de quê? Uma pessoa pode ser crente, indo para o céu e sofrer extrema pobreza, por quê? Porque para ela ainda não se revelou. Ela é abençoada, mas não tem a manifestação. Por quê? Porque princípios eternos são chaves que Deus nos deu para fazer manifestar aquilo que é nosso. E uma das coisas que é nossa, que é a prosperidade econômica e financeira, segundo o modelo do reino dos céus, ela se manifesta quando nós entregamos honra ao Senhor, quando nós entregamos a Ele os dízimos e as ofertas a Ele. Alguém diz, mas eu não tenho nada para oferecer a Deus. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de crente na igreja que tá sem entregar honra ao Senhor. Por quê? Porque não entendeu que quando você começou a trabalhar, daquele trabalho, querido, daquele trabalho que você tem, é sua responsabilidade tirar a parte de honra de Deus. Você não entendeu. E você tem que entender, amado, que do trabalho que você tem, seja lá o que é que você tem na vida, que você está construindo esse caminho de prosperidade, quando entra, amado, você precisa considerar, eu já tenho alguma coisa, eu já tenho algo, e desse algo eu vou dedicar a ele, o dízimo dele, a oferta dele. Quem está entendendo? Porque, amado, veja bem, a manifestação constante dessa prosperidade de Deus, ela se dá à medida que eu sou achado, iluminado e depois de iluminado, fiel. Essa palavra fiel na área da economia, na área das finanças, é uma coisa que parece que pesa no coração de algumas pessoas. Algumas pessoas vêm ao culto e quando ouvem uma palavra dessa que a gente está falando, se sentem mal. Querido, por que você se sente mal? Tem alguma coisa errada e não é com Deus. Você tinha que se sentir bem. No momento, amado, que você está ouvindo uma palavra dessa, você tinha que visualizar o seu progresso econômico e financeiro. Quem está entendendo? Diga, eu não estou nem aí para nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus disse em Marcos 16, a gente viu esses dias na escola, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nem todo mundo vai, mas sabe que tem uma corda para a gente ficar segurando aqui para quem vai? E essa corda está no dízimo e na oferta. Entende? Então, amado, nós já temos alguma coisa. Se não tem, pastor, eu não tenho nada, então vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Amado, deixa eu te falar uma coisa.
Quando Deus apareceu para Jacó, Jacó disse uma coisa para Deus: olha, se você me proteger nessa viagem, olha, eu estou ferrado, eu estou lascado, eu sou um cara, vou fazer o seguinte, já que eu tenho que ir para frente, se você me proteger nessa viagem dos assaltantes, dessas serpentes, desses escorpiões abrasadores que tem nesse deserto, eu não sei nem para onde é que eu estou indo, eu não sei nem o que vai ser da minha vida, mas sabe de uma coisa, Deus? Se você me proteger nessa viagem, se você me der pão para comer, veste para vestir, e no teu tempo, Deus, você fizer eu voltar para minha casa em paz, ou seja, se você fizer eu me reconciliar com meu irmão, que foi muito grave o que eu fiz, então Deus, se você fizer essas coisas, você será o meu Deus, e eu vou para a igreja cantar muitos louvores a você, e certamente, tudo que você me der, eu te darei o dízimo. E Deus disse o quê? Amém. Anotou aí, anjo? Anotei. Pois então, bom. Diga a pessoa ao seu lado: cuidado com o que você fala. Ele leva a sério. Entendeu? A gente já viu aqui épocas para trás que o dízimo que ele pagou na pessoa do irmão dele ultrapassava 886 milhões em moeda de hoje. O homem estava riquíssimo. Riquíssimo. Nós, como os judeus, eles tinham uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade do judeu? Judeu, você me honra com dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas, judeu, é para sustentar o templo, para fazer as obras daquele templo, para sustentar sacerdotes e tudo mais. Mas esse tempo passou. Algumas pessoas querem dizer que dízimo, oferta são coisas do Antigo Testamento. É atualíssimo, o dízimo é coisa da nossa época. Hebreus capítulo 7 diz que ali, falando do passado, fala de homens que recebiam o dízimo e morriam. Agora, porém, aqui se fala de Jesus, o sumo sacerdote eternamente, que recebe os nossos dízimos. Nossos dízimos e nossas ofertas. Então, a proposta de Deus é muito simples. Ele não está querendo receber uma honra que Ele mesmo já não... Amados, Deus é muito extraordinário. Ele diz assim: eu quero ser honrado pelos meus filhos, mas sabe que Ele não está dizendo de receber uma honra que Ele primeiro já dispensou para nós. Zoado aí, vai se converter em nome de Jesus. Ordena em nome de Jesus. Esse ano você entra na igreja, acabou com o que passou fazendo zoado aí, vai parar com esses louvor aí do bicho. Ó, o outro comemorou lá. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Quem está entendendo? Então é isso, amados. Então o judeu, ele tinha aquelas responsabilidades de honrar Deus naquela época. E nós também temos responsabilidades hoje, de manter a igreja aberta, colocar um ar-condicionado. É interessante, amado, que todo benefício que se faz na igreja, se faz pelos filhos de Deus, não é Deus que recebe, é nós. Quem está entendendo? Então, amado, você já é abençoado. Mas, pastor, como é que isso? Já ensinei. Enche o coração, deixa sair pela boca. E de tanto sair pela boca, vai fazer. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Diz que a mulher ouvia sobre Jesus as coisas que Jesus fazia. Ouvia. Ela ouvia. Como a fé vem? Ouviu o quê? A palavra, amado. O contrário também é verdadeiro, amado. Se você estiver ouvindo desgraceira, a fé ruim vai vir. Mas se você ouve a palavra, diz que a mulher ouvia a palavra, ouvia. Ela ouvia e começou a dizer. Se está dizendo, é porque está pensando no que estava ouvindo. E começou a dizer, de tanto ela ouvir, ela começou a dizer: bem, mas se eu tão somente tocar na roupa dele. Gente, e ela ficava viajando, se imaginando, tocando na roupa dele. Vocês estão aqui ou ficaram em casa? De tanto falar, ela se imaginava. De tanto encher o coração, sair pela boca, ela acabou fazendo, tomando uma atitude de fazer aquilo que dizia. Chegou uma hora que iluminou, ela foi lá e fez. A mesma coisa é nós, a gente enche o coração da verdade, deixa sair pela boca e chega o momento que a gente toma uma atitude de fé diante de Deus.
Então, amados, a manifestação das riquezas de Deus se dão na nossa vida à medida que nós entregamos a Ele, pela fé na sua palavra, honra a Ele. Dízimo é honra, oferta é honra. Amém? Vai dar tempo. Diga, é hoje. Diga a pessoa ao seu lado, você veio fazer um lanchinho? Aqui não é McDonald's. O McDonald's fica para a banda da Culá, ó. Se você quiser, pode ir lá. Aqui não se serve lanchinho. Aqui o caldo é grosso, nego. É para deixar de ser criança. Aqui já não se serve mais leitinho, mas comida sólida. Porque já disse o apóstolo, somente os que se alimentam de comida sólida estão habilitados a discernir o bem e o mal. Gratidão, Senhor. Eita, Deus é bom. Então vamos comer uma panelada hoje. Eu estou muito feliz, amados, porque vocês que vão pegar isso serão tremendamente abençoados com milagres. Vá comigo até 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8. Aleluia! 2 Coríntios 8. Eu não vou ler muito, porque o texto é grande e você vai ler em casa. Diga, Deus é muito bom. 1 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, você achou? Diga, eu sou próspero. Diga, minhas contas estão pagas. E dinheiro me sobra. Pergunte a pessoa do seu lado, por que você disse isso? Responda para ele, porque eu posso ter. É exatamente o que eu estou dizendo. Diga, é simples desse jeito. Todos vocês que estão nessa sala, observem o que é que vocês têm na vida de vocês e observe a fala de vocês. Observe o que é que você tem. Você vai se encontrar, irmão, inevitável. Não há como você fugir. Você vai se encontrar com suas palavras amanhã. Mude suas palavras. Amém, amém, amém. Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus fazendo milagres. Vemos um profeta sendo enviado a uma mulher pobre, a uma viúva pobre, e vimos Deus multiplicar o seu azeite e a sua farinha. Vimos uma mulher rica sustentar a obra de Deus na pessoa de um profeta, e Deus mover aquele profeta e abençoar aquela mulher, dando a ela um filho. Ela não podia ter filho, e Deus deu um filho a ela. Vemos mais tarde uma grande crise econômica e financeira chegar, e Deus não falou com ninguém, falou só com essa mulher e disse para ela sair da terra, procurar um outro lugar, e ela procurou um lugar, e 7 anos de crise econômica veio, suas terras foram invadidas, tomaram posse de seus bens, alugaram seus bens, ela volta para a terra e Deus tem um favor para ela. Ela procura o rei, procura um oficial de justiça, e quando procura o rei, ela tem favor do rei. O rei diz a um oficial de justiça, dê a ela todas as terras dela, e todas as pessoas que estão ocupando seus imóveis e suas terras devem pagar, do dia que ela saiu da terra até o dia de hoje, devem pagar com juros e correção monetária. Poucos aleluias. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de perdão e reposicionamento. Diga glória a Deus. Tantas coisas vimos. Vimos um Deus aqui, um povo queria comer carne, e só Deus para fazer uma coisa dessa. A Bíblia diz que codornas saíram de dentro do mar. O que eu saiba, o que tem dentro do mar é peixe, não é aves. Mas as aves de Deus saíram do mar.
Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Eita, Pai, só você, Pai, só o Senhor. Em que nível Deus está encontrando você hoje, irmão? Em que nível? Só o Senhor, aleluia. Onde já se viu isso, irmão? Codornas saíram do mar e fartou aquele povo. Vimos um Deus que o povo tinha necessidade de comer, então ele fez cair pão. Entende isso? Vimos um povo com sede, e embora não soubesse pedir, Deus o sustentou, tirando água de uma rocha. Vimos um Deus cheio de amor, cheio de compaixão, a qual um leproso chega diante do Jeová, né? O Jeová deles, que se revelou em Jesus, e diz: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus disse, revelou a vontade dele, dizendo: eu quero, fica limpo. O Deus que a igreja serve é um Deus de milagre. De milagre. É um Deus que te dá um empurrão. Olha aí, está aí o milagre, agora vive, vai nessa vibe até o fim. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Olha, nessa noite acho que foi lido: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão em vosso recado. Ele diz, no vosso regaço, ele diz: dai e te será dado. Ele não disse retém. Foi ele que disse: aquele que retém, aquele que dá, será abençoado. Amém. Mas aquele que retém, o pouco que tem, será tirado. Entende isso? Esse Deus de todos esses milagres, no Novo Testamento e no tempo da igreja, ele continua fazendo esses milagres assombrosos. O problema é que muitos, ao invés de serem encontrados no nível da fé da palavra, se encontram perdidos em questionamentos, sem luz. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a gente já falou isso, quando o povo de Israel ia sair do Egito, eles passaram 430 anos escravos no Egito. Quando chegou a hora de tirá-los do Egito, o Senhor disse: vocês não vão sair de mãos vazias. Vocês vão fazer o seguinte, de uma forma lícita. Vocês simplesmente vão pedir aos vizinhos, aos hóspedes que estão com vocês, e no caso eram os egípcios, peçam a eles peças de ouro, peças de prata, pedras preciosas e toda espécie de pano caríssimo e muitas coisas caras. Peçam. Eles, no auge de tanto bombardeio no Egito, o Egito sendo massacrado pelo poder de Deus, Deus julgando o Egito, julgando a maldade do Egito. Quando eles fizeram essa petição, os egípcios davam tudo o que eles pediam. Quando Deus disse a ele: eles vão dar a vocês, e saíram cheios. O que Deus fez? Deus pegou o seu povo, que era escravo e que não tinha nada, e deu a eles a totalidade da riqueza do Egito. Deus pegou aquilo que está escrito em Eclesiastes: ao homem que me agrada, ao homem que me obedece, ao homem que faz o que eu estou mandando, eu lhe dou sabedoria e não é isso? Sabedoria e entendimento. Mas ao homem que não me agrada, eu dou a ele trabalho para que ele amontoe, a fim de entregar àquela pessoa que anda pela fé na minha palavra. É isso que aconteceu com eles. Então, como eles estavam agradando a Deus, fazendo exatamente o que Deus estava orientando, Deus pôde transportar toda a riqueza. Aquilo foi a indenização por anos de ser escravo.
Mas quando Deus colocou toda aquela riqueza na mão deles, Deus disse, você lembra o que foi que Deus disse? O que vocês têm na mão, vocês vão sacrificar para mim no deserto. A primeira oferta que Deus estava dizendo, antes de prosperar, antes de crescer, Deus disse, a primeira parte é minha. Disso que vocês estão levando, parte disso é meu, lá no deserto. E para que eles usaram aqueles materiais no deserto? Aqueles animais que eles estavam levando, eles sacrificaram a Deus no deserto. Sacrificaram a Deus em favor de si mesmo, porque a oferta era uma oferta pelo pecado. E as demais coisas materiais que eles iam entregar a Deus, era para construir o templo de Deus. E estava tudo certo. E dali por diante, depois de obedecer isso, Deus disse, agora vocês podem prosperar. Amados, nós prosperamos cada vez mais, nós já somos abençoados. Outra coisa é ver a manifestação disso que a Bíblia está dizendo que está na minha cabeça, ou que está dentro de mim. É quando eu entrego a honra a Deus, manifesta o que eu tenho. Manifesta isso que Ele está dizendo que é meu. Quantos estão entendendo? Foi isso que Ele fez. Enriqueceu o seu povo. A primeira cidade a ser conquistada, Ele foi bem claro, Ele disse, todo o tesouro que vocês tomarem dessa cidade, vocês colocarão no meu depósito. Ele não disse, fica para... Ele disse, não. Todo o tesouro vocês mandarão para o meu depósito. Da segunda cidade em diante, tudo que eles conquistavam era deles, mas a primeira parte era de Deus. Por quê? Porque Deus nos ensina que como Pai e Senhor, nós temos que honrá-lo. E hoje, como igreja, nós temos o mandato, ide por todo mundo. E nem sempre a gente vai sair da igreja para ir mundo afora, mas a gente sustenta o mandato do Senhor. Como? Ele nos dá primeiro e a gente entrega uma parte a Ele. Não é tudo, a não ser que Ele peça tudo, né? Uma parte a Ele. Quem está entendendo? E essa forma de honrar a Deus é a forma da gente ir crescendo, tendo o favor de Deus, coisas acontecendo. E esse Deus que faz milagres é presente até hoje para fazer milagres. Segunda Coríntios capítulo 8 diz assim, tem um subtítulo aqui, oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Diz assim, ó, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia, por meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em riqueza da sua generosidade. O que estava acontecendo aí? Esses irmãos das igrejas da Macedônia eram irmãos pobres, crentes pobres. A região deles era uma região de conflito militar e de muita interferência política. Eles estavam passando um momento de muita dificuldade. A maioria deles eram crentes que estavam envolvidos com o trabalho de campo. O evangelho que diz que nós somos resgatados da maldição da pobreza, chegou para eles. Está acontecendo numa terra longe, lá na terra de Israel, lá na Judéia, está acontecendo uma crise econômica muito grave. Uma fome está acontecendo lá. Então esses irmãos se levantam visitados por Deus. Amém? Se levantam visitados por Deus e dizem ao apóstolo, nós queremos participar da oferta feita para os irmãos lá na Judéia. Diz que com muitos rogos, ou seja, com muita insistência, o apóstolo parece que não queria receber a oferta deles, por causa da pobreza que era extrema. Esses irmãos foram visitados. Que Deus te abençoe de tu ser visitado hoje.
Esses irmãos foram visitados pelo próprio poder de Deus. Esses irmãos, para mudar a situação deles, não precisaram esperar uma estabilidade militar. E não precisavam esperar a posse de um novo governo. Esses irmãos foram visitados por Deus, atiçados por dentro a fazer ofertas, mas eles eram pobres, mas eles rogaram o apóstolo com muitos rogos para fazer suas ofertas. A Bíblia diz, no texto, você vai lá em casa, não tenho tempo de ler tudo, que eles fizeram além do que podiam fazer. Diga a pessoa ao seu lado, eu só quero lembrar uma coisa. Eles eram pobres. Eles enriqueceram. Quem lembra das codornas saindo de dentro do mar? Que Deus eles estavam servindo agora? Agora, eles vão fazer essas coisas visitados pelo poder de Deus. Sem dúvida, Deus queria mudar a situação deles e visitou o coração deles, para eles fazerem isso, porque o apóstolo não pediu oferta para eles, o apóstolo não trouxe uma palavra, eles se despertaram, nós queremos participar desta honra, vocês não têm condição, nós queremos participar. E quando eles fizeram, eles não fizeram pensando no que ia acontecer, na transformação que ia acontecer na vida deles. Eles não fizeram por isso, eles fizeram por aquilo que tem dentro do coração de todo crente, ou pelo menos quem sabe que tem. Fizeram por amor, mas fizeram movidos pelo Espírito de Deus. Movidos. E eles enriqueceram. Eles mudaram a situação deles. Como é que você sabe, pastor, que eles mudaram a situação deles? Se você é iluminado, você já prestou atenção que o capítulo 9 é consequência do capítulo 8. Paulo começa a dizer no capítulo 8, começa a destrinchar sobre a graça de Deus para fazer uma pessoa mudar nas suas economias. O 9 está atrelado ao 8. A economia do país pode estar um caos. Se você entende que a nossa economia é movida pelos céus, você é daquelas pessoas. Há anos para trás, a Argentina estava mergulhada numa dívida terrível, numa recessão terrível. E os crentes de uma determinada denominação mundialmente conhecida não paravam de prosperar quando o país estava quebrado. A televisão procurou eles e perguntou a eles: qual é o segredo? O que é que vocês fazem que vocês não param de prosperar? E eles disseram: nossos membros são fiéis em crise, em devolver a Deus os dízimos e as ofertas, e Deus se responsabiliza em fazê-los crescer. Então eles saíram de lá revoltados, porque a gente sabe que o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? Satanás cegou o entendimento da televisão, dos repórteres, dos jornalistas, que não entendem nada, que não vê nada disso. Isso é coisa de religião. A verdade, amada, é que o céu é responsável por nós, e o céu diz: eu quero fazer meu povo prosperar. E esses irmãos pobres, a gente sabe que eles mudaram de situação, e eles não fizeram pensando em mudar, eles fizeram em amor. Eles: nós queremos abençoar os nossos irmãos que estão longe. E fizeram mais do que podia. Diz que primeiramente eles se entregaram ao Senhor, então o Senhor os visitou. Foi o Senhor que encheu o coração deles. Façam isso. Algumas pessoas estão esperando primeiro alguém vir e dar alguma coisa e nem vai retribuir. Pare de esperar alguma coisa e dê alguma coisa diante de Deus. Amém. E dê permanente. Amém. Dê uma semente a Deus, uma semente. Amém. Eu acho que foi aqui que a gente ouviu
A única pessoa que colhe sem plantar, quem é? Deus. O resto, todo mundo, só colhe se planta. E Deus quer dar uma colheita abundante. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. É hora, amado, de olhar mais para essa casa. É hora de se importar com essa casa. É hora de entregar a Deus os seus dízimos. E entregar a sua semeadura também. É hora de dar sustância a essa casa para ela andar. É hora de fazer aquilo que os bons judeus do passado faziam. Entregavam a Deus e Deus dizia: trazei a mim todos os dízimos, trazei a casa do tesouro para que haja mantimento, para que minha casa seja mantida, para que minha casa seja mantida. Se ela tiver que expandir, ela vai expandir. Ela vai expandir pelos seus dízimos, pelas suas ofertas. E Deus diz: eu abrirei as janelas do céu. Por que esse milagre não acontece? Ele disse: trazei consciência. Eu estou no buraco e você quer que eu dê dízimo? E se você não entrega dízimo no buraco, jamais chegará à superfície. Só vai cavar o buraco cada vez mais para baixo. Ele não vai jogar uma corda para te tirar do buraco. Na fidelidade, Ele mesmo estende a mão e te tira de lá. Diga: quem anda em buraco é tatu. Você não é crente tatu. Tatu peba. Tá quente. Mas mesmo se tivesse ar-condicionado, ia estar pegando fogo. Como é que a gente sabe que esses irmãos mudaram a situação? O 9 está dizendo o que foi que aconteceu. Eu quero ler o versículo 9, por favor. 8:9, versículo 8:9. Menina, é tanto ferro no meio do caminho, tira esse ferro daqui. Estou vendo a hora de fazer um altar, esconder essas... Conhece? Para e pensa e responde para ti. Tu conhece? Sabe o que o Antigo Testamento diz para nós? Provai e vede. Amém. Quando ele fala de dízimo, ele diz assim: e provai e ministre. Quando ele diz provai e ministre, é faça e veja o que acontece. Amém. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico. Ah, é rico? Não é pobrezinho, não? Não. Pobrezinho nasceu em Belém. Não é pobrezinho, não? Não. Olha aí, seu Senhor é rico. Por amor de quem? De nós. Diga: rapaz, eu vou dançar, rapaz. Rapaz, por amor de ti. Te amou de tal maneira. Aqui ó. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele rico, se fez pobre, por amor de ti, para que pela sua pobreza, que momento que Jesus foi pobre? Na cruz, vos tornasseis ricos. Pastor, mas isso aí ele está falando rico, é rico da graça de Deus. E tu é pobre de conhecimento, irmão, porque se tu quisesse apelar para a graça de Deus, tu saberia o que é graça de Deus. O que é graça de Deus? Favor imerecido. A gente já não leu, a gente já não viu que por amor de nós, Ele se fez maldito? Ele não era maldito, se fez maldito. Nos resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei, minha gente? Morte espiritual, pobreza e
enfermidade. Ele nos resgatou. Diz que nos amou de uma tal forma, que quando subiu na cruz, se tornou pobre quando subiu na cruz, e lá houve uma transferência. Qual foi a transferência? A riqueza de Deus nos foi dada. Olha eu aí. Então, eu quero que a prosperidade de Deus aconteça na minha vida. Mas você é abençoado. Eu não estou falando do seu dinheiro, irmão, nem do seu carro. Eu estou falando de uma completude. A Bíblia diz, amado, que em tudo nós fomos enriquecidos. Isso é próspero. Em tudo. Pense em qualquer área da sua vida. Pensou? Pois ele está dizendo, em qualquer área da sua vida. Em qualquer parte da sua vida, o que você imaginar, o que você tiver que viver, você já foi abençoado. Glória a Deus, Senhor. Em se falando, irmão, por exemplo, da honra do dízimo, falando da honra do dízimo, como é que ele se manifesta? Como é que a riqueza de Deus se manifesta pelo dízimo? Ele disse, provai-me nisto, ou faça isso que eu estou lhe ensinando. Se eu não vos abrir, isso não passou, amado. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Somos nós, amados, não é Deus. Pessoas estão orando e dizendo, por que tu não faz, Deus? Por que tu não faz, Deus? Por que tu não me ouve, Deus? Por que você não fala comigo, Deus? Não tem nada a ver com Deus, irmão, tem a ver conosco. Porque Deus disse, você quer a manifestação do que está dizendo? Seja dizimista. Amém. Aleluia. Esses irmãos mudaram a situação de uma tal maneira, levantou-se pessoas para coordenar essa oferta e tal e tudo mais, e ele vai falando do que aconteceu, da forma de preparar a oferta, a dádiva e tudo mais, vai falando com os coríntios também, ó Coríntios, ele está falando com os coríntios, ó Coríntios, vocês são ricos, viu Coríntios? Vocês são ricos, lê em casa, tá? Coríntios, eu quero falar para vocês o que os irmãos pobres daqui fizeram. E quero dizer para vocês que a gente não fique envergonhado, para não dizer vocês ficarem envergonhados. Se os pobres fizeram e juntaram uma montanha tão grande de recursos para enviar para a Judeia, eu quero dizer para vocês, Coríntios, que quem começou tudo isso foi vocês. Então, Coríntios, prepara a oferta de vocês, porque os homens bons daqui dessa igreja estão indo conosco aí. Aleluia. E quando chegar aí, Coríntios, nós também queremos, nós queremos ver a oferta de vocês bem feita também. Ele vai contar para os coríntios o que aconteceu com os irmãos e o que vai acontecer com os coríntios. E isto afirma aquele que semeia pouco, 9:6 eu estou. Isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Como foi que esses irmãos ofertaram? De coração. Cada um contribua segundo o que estiver proposto no coração. Não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama quem entrega com alegria. Alguns entregam algumas coisas com medo. Outros entregam porque a mulher fica no pé. Você pagou o dízimo, homem? Não, homem tem que pagar o dízimo. Pare com isso. Não é assim. O homem tem que crescer na palavra de Deus. Ele tem que acabar com esse negócio da mulher estar no pé. Não funciona assim. Funciona por fé. Fé não é ninguém estar me empurrando. Fé é uma convicção que eu tenho.
E a convicção que eu tenho, eu faço tranquilamente. Eu estava falando para alguém essa semana, quantas vezes eu já fiz oferta de dinheiro que eu não podia gastar. E por que você fez? Porque eu sei quem é que cuida de mim. Eu sei, eu já conheço. Isso, já provou, já viu. Aleluia. Não precisa ninguém me empurrar. Eu provei e vi. Pega o último que. Agora isso aí não é todo mundo que. Isso você só pode fazer, querido, quando você crescer e passar a experiência deles. Eu costumo dizer, amado, que muitas das vezes a oferta vem do coração e na minha vida já está de um jeito que ela passa bem na minha frente. Hoje eu vi passar um valor bem na minha frente, R$100. É a oferta que ele quer que eu dê. Amado, o diabo nunca vai mandar tu dar nada. Porque o diabo conhece a palavra. A palavra diz, aquele que dá de beber também será descedentado, ou seja, será farto. Não terá sede, não terá falta. Mas tem uns que retêm até o que é justo. Tem uns que não deixam sair. Nem o que é justo, o que é de Deus é justo. Amado. Não deixa sair. E passa falta. Quem está entendendo? Se aqui tem alguma esposa que está em cima do marido para dar dízimo, pare com isso hoje. Não faça mais isso não. Não é assim não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não é quem dá com medo. Não é quem dá desconfiando. Não é quem dá com motivações erradas e pensamentos errados. Quem dá com alegria conhece o Senhor. Eu quero fazer. Tudo bem? A regra, a lei para Deus começar a manifestar é essa. Cada um contribui. O dízimo já tem a porcentagem lá, foi ele que determinou. Mas em termos de oferta, Deus está dizendo assim, cada um contribua segundo o que está proposto no coração. Aqui não, aqui. Cada um contribua segundo o que está proposto no coração. Não é assim? Não faça isso com tristeza, nem com necessidade, e nem por necessidade, porque Deus ama. Depois desse contexto de dar com convicção, e convicção é alegria, não é com medo, não é por barganha, dar 300 para ganhar 600, não existe isso, não é barganha. O coração, você não é nascido de novo? A Bíblia está falando que semeadura, o meu coração me dá uma informação, nós vamos ofertar tanto. Não é legal? Depois desse contexto de cada um contribuir segundo o que foi proposto no coração, e não tendo tristeza, e não sendo por necessidade, porque a gente sabe que Deus ama quem está dando com alegria. 8. Gente, a gente podia parar o culto agora e ir embora, ué. Deus pode. Ah, tá aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar ou crescer. Esses caixotes aqui, né? Mas isso aqui vai sumir, vai ter um altar aqui. Vai tirar essas coisas. Deus pode. Diga, Deus pode. E Ele quer. Fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo, o que é sempre? É uma hora. O que é sempre?
E o que é tudo? Olha o exagero de Deus, o bendito exagero. Ele está aumentando o negócio. Sabe o que é toda boa obra? Ó, depois que eu dou com alegria, não por tristeza, nem por necessidade, nada de constrangimento na hora de dar. Deus pode, depois disso, me fazer crescer em toda a graça. Para quê? A fim de que eu tenha sempre eu tenha tudo. Em tudo na minha vida, eu tenha ampla suficiência. Eu tenha muito. Superabundar em toda boa obra. O que é superabundar em toda boa obra? É ter para fazer qualquer coisa por qualquer pessoa e por qualquer obra. Se eu chego nesse nível, de grande parte do que está entrando para mim, eu estou dispensando para a obra, e obra é sustento. Vocês já viram aquelas, olha, vocês já viram aquelas igrejas que tem casa de recuperação, que tem instituto de câncer, que tem televisão, orfanato? Eles cuidam do ser humano, eles promovem o crescimento do evangelho. Essas pessoas alcançaram isso aqui. Ao invés de ficar falando mal dos outros, que está fazendo fogueira, cuida da sua vida. Porque quando você está metendo pau na igreja dos outros, olha se você está fazendo pela sua. Porque todo mundo que está preocupado com a vida dos outros e metendo pau nas obras dos outros, não está fazendo o que Deus mandou fazer. Por isso vocês ouvem sempre eu dizer assim: eu não sei da casa dos outros, eu sei da minha casa. Eu dei conta daqui. Da obra do bispo tal, do apóstolo tal, eu não dou conta daqui. Então essa turma está superabundando em tudo. Eles têm recurso para fazer qualquer tipo de obra. Por que eles têm recurso para fazer qualquer tipo de obra? Isso como igreja, isso como coletividade e isso como individualidade. Porque eles cumpriram tranquilamente o versículo 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama. E a alegria, pessoal, é um fruto do Espírito. Inclusive, pessoal, esse fruto do Espírito, que é a alegria, diz que a alegria do Senhor é a minha força. Hã? A tarefa da semana. Que bom que vocês estudaram, né? Tá tirando 10 agora já, então. Já fui. Tá tirando 10. Aleluia. 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos povos e a sua justiça permanece para sempre. 10. Foi a tarefa da semana isso aí? Oh, o professor devia ter passado, era tudo. Oh. Quem pode dançar? Quem pode ver alguma coisa, Deus falando? Com quem Deus está falando? Ainda falando da semeadura. Ora, lembra que eu te falei que Deus, olha, deixa parado aí. Tem gente que está argolado de dívida, não sabe como sair da dívida. Por quê? Amado, deixa eu te explicar. Do primeiro dia que você começou a trabalhar, eu não tenho tempo de destrinchar tudo isso. Vou começar bem daqui.
do primeiro dia que você começou a trabalhar, naquele primeiro dia você devia ter considerado no seu coração: Deus me dá saúde, Deus me dá força. Lembra, amado, pelo amor de Deus, a falta de luz do povo leva o povo à desgraça. Foi Deus que disse na palavra: Israel, não te esquecerás do Senhor teu Deus, quando você entrar na boa terra, terra de olivais, terra de vinhas, de montes, em que tu mal cavarás, acharás o ouro, o cobre. Amados, eles estavam ricos, ricos com a bênção que Deus disse. Deus disse: Israel, não dirás em teu coração que tu conseguiu tudo isso com a tua força. Antes, Israel, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá força, que te dá saúde, que te dá vigor, que te dá inteligência, que te dá favor para adquirir riquezas. Então, querido, quando Deus questionou o dízimo lá em, diga, ixi, a hora hoje não está passando. Diz, a hora não está passando. Eu fiz a oração de Josué. Lá no Malaquias, lá no Malaquias 10 em diante, quando Deus faz o questionamento do dízimo, presta atenção o que foi que Deus disse ao judeu. Ele diz assim, ó: chama o judeu não está entregando as ofertas de honra ao Senhor, e Deus diz assim para o judeu, ele diz assim: roubará o homem a Deus? Amado, o mundo não conhecia a lei de Deus, e Deus está falando com quem conhecia, e Deus não disse, por que Deus não disse, roubará o judeu a Deus? Porque quem conhecia a lei era o judeu, mas Deus disse, roubará o homem a Deus? Todavia vós, judeus, que conheceis a minha palavra, me roubam, e me dizem cinicamente, em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Hoje nós estamos na antiga aliança, querido, princípio eterno não muda. A gente pode estar indo para o céu e não entregando o que é de Deus e jurando de pé junto que a gente tem razão em não entregar. Não, porque eu estou no fundo do poço. Não é porque Deus estava, querido, Deus vai fazer quando você fizer a sua parte. Te juro, o dia que Deus me tirar dessa situação caótica, eu digo, eu tiro. O dia que você me honrar, isso é fé. Amado, Deus primeiro me tirar para depois eu dar, esquece, cara, você não vai fazer isso não. Faz não. Então, como eu estava falando, você começou a trabalhar, e você talvez não sabia, ou se sabia, você e começou a pegar, escute, o salário que você pegava, o lucro que você pegava, você torrava todinho. Cadê a honra de Deus? Cadê a honra de Deus? Não tem. Com maldição sois. Hoje na nova aliança, o pessoal pensa que se a gente quebrar alguma coisa da palavra, está tudo bem. Não, querido. Se nós quebrarmos a honra de Deus, as coisas tendem a não ir bem para nós. Mas o problema do povo é olhar para aqueles que estão indo bem. Algumas pessoas do Antigo Testamento diziam, como foi o caso de Asaf, se eu não me engano, Salmo de número 73, Asaf disse, os meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque Asaf chegou um tempo, cara, que ficava olhando só para o ímpio. Rapaz, mas os ímpios florescem. Rapaz, os ímpios não querem nada com Deus e florescem. São sadios, são nédios, são como touros selvagens, a saúde deles, meu Deus do céu, tudo que eles fazem dá certo, até Deus tratar com ele e abrir o olho dele. Um dia a fatura chega. Tem gente que está olhando para quem saiu da igreja, tem gente que saiu da igreja e está dizendo, rapaz, meu problema era a igreja era seu problema, você devia tomar a vergonha na cara, irmão. Igreja é a solução, o mundo não se acabou. Gente que diz um tipo de coisa desse é gente que nunca cresceu na vida, nunca conheceu o Senhor. Onde já se viu você me dizer que eu vou considerar a palavra de uma pessoa que está dizendo, não, minha vida melhorou depois que eu saí da igreja? Você está maluco da sua cabeça, irmão, dizer uma coisa dessa? Isso prova que você nunca conheceu Jesus Cristo.
Você nunca conheceu o que foi o sacrifício de Jesus. Porque se você soubesse, irmão, o que você estava dizendo, lavava sua boca com sabão espiritual, se é que existe, se arrependia dos seus pecados, voltava a congregar, ia servir a igreja. Então, amado, muita gente entrou pelo cano, porque desde quando começou a pegar dinheiro na vida, fruto de trabalho, ou não sabia, ou se sabia, nunca entregou isso para Deus. Pegou a parte de Deus e comia tudo. E cadê a honra de Deus? Porque, querido, entende nessa noite que o mais de Deus, o mais que Deus diz que eu sou abençoado em tudo, ele se dá, ele se processa, ele se manifesta na minha vida a partir do momento que eu entendo que, como filho de Deus, eu vou baixar cada vez mais, tá? Como filho de Deus, como criatura de Deus, e como alguém que está usufruindo do planeta de Deus, é normal que o dono da casa, Pô, muito bem, você vai morar nas casas alheias, você vai comer lá de graça? Você não vai honrar os donos da casa, não? Procurando o dono da casa, e aí, como é que fica a despesa? Quanto que eu tenho que dar? Ah, você tem que dar R$1.000 aí para você morar com a gente. Você dá 1.500. Porque Jesus Cristo disse, querido, que o servo que faz só aquilo que ele está mandando, é servo inútil. E se você mora com os outros e na hora de dividir a despesa, você acha que está sendo pesado? Sai das casas alheias, cara, vai morar então, procura um canto para ti. Isso é desonra, rapaz. Desonra. Então, amados, Deus, ele tem a honra dele que parte dos filhos para ele. Quando ele disse, roubará o homem a Deus, ele está dizendo, judeu, você é meu povo. Agora o povo que me rouba, que não sabe da verdade, e tem que saber através de vocês, eles me roubam sem saber. Eles são prejudicados porque a verdade ainda não chegou para eles. Judeu, eu sou o dono do planeta Terra, logo virá meu filho governar. Amado, Isaías e Apocalipse diz que no reino de Jesus, as nações levarão as suas riquezas como oferta ao Senhor. Querido, pelo amor de Deus, que diacho de tanta falta de luz na sua cabeça. A gente não está aqui querendo tirar nada de ninguém, não. A gente está aqui em nome de Deus. Deus dizendo, fala para essa gente que eu quero abençoar eles, tirá-los da dívida, tirá-los da mediocridade, da vergonha que muitos estão vivendo. Disse, amado, o texto está dizendo, cadê o texto, menina? Põe o texto aqui. E se essa pregação não estiver boa, pode não botar na internet, não. Eu tenho um compromisso com essa casa. Sobre mim pesa nas minhas costas trazer a verdade para vocês. Agora, depois de eu dizer a verdade, é com você se você vai praticar ou não, porque depois daqui, amado, eu não tenho nada a ver com isso. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Quem é que dá semente, amado? O problema, amado, é que você nunca identificou. Cadê essa semente? A semente chama-se dízimo. A semente se chama oferta. E você começou a trabalhar e começou a gastar a parte de Deus. Hoje você está ferrado, hoje você está lascado. E hoje Deus está te falando, sai dessa lascação, meu filho. Paga o que é meu. Me honra, me mostra que tu me respeita. Me mostra que eu sou teu pai. Me mostra. Deixa de fé de boca. Fé de boca. Fé de boca foi ele que disse na primeira carta a João. Filhinhos, amemos. Não só de palavras, mas em obras, em atitudes e em verdade. Diz assim, Deus, acaba logo esse culto. Você está constrangido? Você devia estar pulando de alegria. Eita, hoje eu me salvei. Eita, hoje eu vou deixar a pobreza de lado. Devia estar dizendo, Deus, me bate, me quebra na porrada. Porque se Deus não pode fazer milagre pela tua oferta, como Ele está fazendo, criatura eterna, o que é que tu faz aqui? Tu está só se enganando a ti mesmo. O diabo está lá fora, viu? Ouvindo tudo que está acontecendo aqui. E dizendo, não, mas o meu servo,
que entrou aí para ouvir a palavra, eu sei como ele é. Quando ele sair, eu roubo essa palavra dele. Teve ninguém para dizer, você está amarrado, diabo. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. A semente, amado, ela já foi dada logo de cara quando começou a receber salário ou quando começou a receber lucro. Amém. E pegou e gastou tudo, e até hoje está gastando tudo. Sem considerar que parte daquilo é semente chamada dízimo, chamada oferta. Diz a pessoa ao teu lado, macho de Deus. Ora, aquele que dá semente. Quem é que dá semente? Eu não consigo sair daqui, tem que sair daqui. Ora, aquele que dá semente. Cara, a semente primordial que já está dentro do salário que eu ganho. Não é possível que eu vou ter que pregar tudo de novo. Dentro do que eu já ganho, já existe uma semente. Na verdade, existe duas: dízimo e oferta. Cara, desse básico, se eu não sou achado aqui nesse básico, como vai manifestar o resto? Ora, aquele que dá semente é o quê? Porque pessoas nunca têm nada para dar. Porque desde quando começaram o seu amado salário é honra. É honra. Salário é honra, e dessa honra se tira uma parte e entrega a honra ao Pai, ao Criador. Diz que, aí ele olha e diz, cara, você não está me honrando no básico, que já existe duas sementes aí, tu não está me honrando. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, semente é para quem semeia. Tem gente que está travadinho, não tem. E pão para alimento também suprirá, tudo bem. Ele diz que ele não está falando nem do teu pão. Imagina como é que tu está na vida. Ele está tocando na história da semente. Ele diz, porque você é fiel, porque você me honra, eu vou te dar mais semente. Ele está dizendo que vai suprir e aumentar a minha sementeira. E multiplicar os frutos da minha justiça. Isso aqui está ligado à obra dele. Eu vou te dar mais e mais condição de ofertar na minha obra. Os frutos da justiça, amado, é a obra dele. Que pode ser o sustento do pobre, pode ser a manutenção da igreja, pode ser qualquer outra coisa. Ele está dizendo, porque há fidelidade, eu vou aumentar os frutos da tua justiça. Amado, se Deus está aumentando a minha capacidade de sustentar a obra, imagine como é que como pessoa eu não estou. É ou não é, doutor Guilherme? Irmão, se eu fosse você, eu saía da Pindaíba hoje. Rapaz, se você não tem um serviço, pastor, mas eu não tenho estudo. Minha filha, vai arrumar uma lavagem de roupa, vai cuidar dos filhos, se vira, mas olha o princípio. Senhor, você sabe por que eu estou trabalhando? Porque você disse que dá semente ao que semeia. Por que muita gente, e não é errado, mas muita gente se apresenta diante de Deus. Eu quero primeiro ter calçado bonito, roupa bonita, e Deus... E se ferra, está na pobreza, está trabalhando para os outros. Enriquecer é contar couro de rato? Não.
Enriquecer é contar R$100? Cara, enriquecer é para contar pelo menos de 1 milhão para lá. Eita, meu Deus, deu a hora. De novo. Olha o que Deus está dizendo, Ele continua na mesma linha de pensamento. Fazendo a minha obra. Essa generosidade aqui não é para tu, a gente é generoso, é para os outros. É generoso para construir uma igreja. Sim. Deus, irmão, quer te dar essa autonomia de você ter tanto recurso. Entendeu? Rapaz, tem um pastorzinho passando uma dificuldade acolá, rapaz, pagando aluguel. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar o lote que eu tenho e vou construir a igreja para o pastor lá. Vocês nunca pensaram nisso, não? Tinha um pastor lá na saída de Brasília, lá para as bandas da Acolá, Sobradinho para lá, né? Bem longe. Ele um dia falando as dificuldades que ele tinha, ele não pediu nada, mas ele falou a dificuldade, o meu coração disse, vamos ajudar. Amém, amém, amém. Passei um ano mandando oferta para ele. Até hoje ele fala, pastor, venha ver o fruto das suas ofertas, pastor. Está lá construída a igreja. A qual faz que por nosso intermédio seja tributadas graças a Deus. As pessoas dão graças a Deus, louvam a Deus, através da nossa atitude de fé, de ofertar. Acabou? Porque o serviço dessa assistência, porque o serviço de ofertar, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Acabou? Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus, olha que coisa linda, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Quanto ao Evangelho de Cristo, com que contribuís? Para com eles e para com todos. Lê o texto em casa, ele disse, eu vou te enriquecer, acabou? Mais riqueza, mais recurso. Por que mais riqueza? Porque mais recurso. Olha para cá, olha para mim, não perde a linha do pensamento. Enquanto os que foram beneficiados pela tua oferta, o que eles vão fazer? Enquanto oram eles em teu favor, com grande afeto, em virtude das... Oh meu Deus do céu, olha as palavras que Deus usa. Em virtude... Oh meu Deus, não podia botar só aqui? Não estava bom só isso aqui não? Vocês morreram, sentou aqui não? Não já está bom só isso aqui? Mas o que ele fez? Superabundante graça que há em vós. O que ele está falando? Está falando de economia, superabundante graça. Ele está tratando com um crente rico. Rapaz, abre tua cabeça, rapaz. Enviar dinheiro para missões no exterior, cuidar dessa casa. Isso, vai estar junto, aleluia. Né? Amém, amém, amém. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Está na hora de ir embora. Olha, hoje é 28, né? Nós precisamos nessa casa de pessoas fiéis nos dízimos. E precisamos de pessoas fiéis com oferta de semeadura. Tá bom? Nós não queremos só pagar o aluguel do prédio. Eu não estou falando de reforma. Reforma é outros 500. Diga, ele não está falando de reforma não.
Eu estou falando de sustento da obra, da casa, do contexto. Então, amado, ore a Deus e faça a partir do mês que vem, todo mês, faça uma oferta de semeadura. Cadê meus empresários? Bora, empresário. É hora de você se levantar e, ó, Senhor, fala comigo quanto que eu tenho que ofertar. Diga a pessoa só lá, deixa eu te lembrar uma coisa. Ele não está falando de reforma, não. Reforma é outros 500. Eu não vou te chamar aqui na frente para saber, te perguntar quanto tu vai doar. Eu quero um milagre. Se eu sou homem de Deus, nós vamos ver se isso vai acontecer ou não. Se tu considera que isso aqui é casa de Deus, se tu considera que a gente é homem e mulher de Deus, vai falar com Deus. Porque só pagar aluguel, se para você tá bom, para Deus não tá não. Faz uma oferta de mudar a situação. E isso chama-se oferta de semeadura. Pega a tua oferta de semeadura e leva diante de Deus alguma coisa. Pai, essa oferta ela tem nome. Eu quero que o Senhor me abençoe nisso. Ou naquilo outro, sei lá quantos. Faça a oferta. E diga para Deus o que você deseja que Ele faça na tua vida. Porque o texto está dizendo. E não tira a mão do dízimo. Porque tem gente que é engraçado, né? Ele dá uma oferta e tira o dízimo. Tudo bem? Amém. Podemos ir? Pronto, Senhor, foi feito. Diga, vão orar por mim. Nós vamos batizar essa oferta de semeadura. Quando você fizer o seu Pix, ou você pode fazer ali, você pega o envelope ali, tá? Aí você pega e você identifica lá no Pix, semeadura. Não esquece. Se for fazer no Pix, você escreve lá na opção lá que você tem, semeadura. E não é só esse mês não.